Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O René Savordelli, direto de São Vicente, como diz aqui, ele diz que é católico de família. Eu também nasci na religião católica, que tem? Pode nascer em qualquer coisa, né? A gente tem todo o direito de continuar numa religião, de mudar de opinião, de fazer o que bem entende. Tem uma coisa, viu, ô René, que tem gente que não entende quando quer impor a sua vontade a gente, ou impor sua verdade, coisa que não deve. O que você pode é catar um subsídio aqui, outro ali, para você formar a sua ideia de verdade. E é com ela que você vai viver, e não com a minha ou de outra pessoa qualquer. Nenhum avatar ou messias propôs isso. Sigam a risco o que eu tô falando, né? Só o ser humano que entendeu desse jeito, para começar. Mas, então ele faz uma pergunta: com o governo tendendo à liberação ou não do aborto, você saberia ou tem noções sobre a hora que a alma, ou seja, o espírito, outra coisa, adentra e começa a fazer parte do organismo humano? Seria na hora da fecundação ou do nascimento? Eu tenho a impressão que eu posso dar uma resposta aqui interessante. Eu posso dar uma resposta interessante para você, ó. Ô René, nós nascemos para valer, como eu já comentei várias vezes. A gente nasce no plano físico, mental, abstrato. Isso a gente pode chamar, os esotéricos chamam, os teosofistas, teósofos, né, chamam. Rosa Cruz também conhece isso. Tanta gente que conhece por aí no mundo inteiro e sempre conheceu. Gente ligada à ciência. Leibniz sabia disso. Kant estudou isso aqui. Quem mais? Platão era um mestre nisso. Pitágoras era um grande mestre. Sócrates era outro mestre. E assim por diante, né? A gente nasce como filhos da mente, do mental, filhos da mente. Então daí a gente dizer que tudo é mental. Se tudo é mental, porque tudo é filhote de uma mente cósmica. Uma mente que usa aquilo que a gente chama, que a eubiose chama, a Sociedade Teosófica chama, de adiar, da Blavatsky também chama, né? De Kriya Shakti, ou criar com a força mental. O ser humano já usa Kriya Shakti, tanto que nós criamos com a mente. Só que o que a gente cria por enquanto é monstro só. A gente cria um Deus que a gente imagina de um jeito, de um lado, e um diabo do outro lado, que são o conjunto. Esse diabo é o conjunto das formas negativas de pensamento nossas. Daí, sabiamente, a religião católica, eu estou falando do catolicismo porque você nasceu na religião católica e é católico, você está dizendo, René. Sabiamente, a religião católica, que hoje esquece de contar isso desse jeito para o povo, para os fiéis, né, os cristãos esquecem de contar isso, estipulou algo, ou então, sei lá, para frear a sociedade, diz assim: cuidado com o pecado por pensamento. Esse é o pior de todos. Porque a primeira vez que o pensamento vem, você acha que ele é normal, né? Que é algo que está vindo, ou influência negativa ou positiva, sei lá, mas aquilo ali detona um processo mental que pode começar pelo negativo ou pelo positivo, e geralmente começa pelo negativo. Porque o negativo é o sinônimo da Virgem Cósmica, é o sinônimo de Jeová, ou daquilo que os maçons chamam de supremo arquiteto do universo, de grande arquiteto do universo, o Gadu, né? É ele mesmo. Agora, só que Gadu tem 7, porque são 7 autogerados. E eles é que geram os universos, inclusive os paralelos, os 144 mil paralelos que a gente fala aqui, tantas vezes já falamos, né? Então, o primeiro nascimento, tanto cósmico, da cosmogênese, que os corpos, né, dos grandes Mahashohan são gerados, e depois os globos, né, que correspondem aos chakras deles são gerados também, e nesses globos é que tem vida, como se fosse um sol aceso em cada globo desse, né? Então, primeiro começa no plano mental. Eles são o próprio mental. Por isso que eles estão voando num céu, que é o primeiro céu das religiões orientais, que tem 3 céus. A católica tem um, né? E chega. Depois tem purgatório, tem limbo, tem criança, vai pro limbo, aquela coisa toda que você sabe do catolicismo, né? Nesse primeiro céu, a gente chama, o esotérico que conhece isso muito melhor, ele chama de Akasha, ou
anais acásicos, né, que os espíritas já conhecem também hoje, os kardecistas, e é lá que esses seres são gerados e que eles também geram. Só que eles, como se manifestam nesse plano e eles não têm condições de se manifestar nesse plano físico nosso, o que acontece? Eles geram pedaços deles ou mônadas, mônada quer dizer pedaço, moeda em espanhol, e esses pedaços, então, em número de 777, de acordo com a tradição esotérica, começam a povoar os globos, né? Os globos todos que constituem corpos que a gente chama aqui de cadeia planetária. Na verdade, por exemplo, o corpo do Rafael tem 7 globos, né? E o globo que tem vida nesse momento, onde nós estamos aqui agora, onde está a Rádio Bandeirantes, onde está você ouvindo, é o chamado globo Terra, que tem, como já disse, e a gente comenta sempre aqui, 7 rondas ou ondas de vida. Cada onda ou ronda de vida tem 7 raças, cada raça 7 sub-raças, cada sub-raça 7 ramos, cada ramo 7 sub-ramos, cada sub-ramo 7 tribos, cada tribo 7 famílias. Pronto, isso é uma ronda inteira, envolvendo milhões e milhões e milhões e milhões de anos, né? Depois começa a outra ronda, a segunda, a mesma coisa, 7 raças, com tudo que ela tem, e vai por aí afora. Então, um dia da criação maior, né? Um dia da criação pequenininho, menor, é um globo desse, né? Um dia da criação menor ainda é uma raça, né? Que ela vem, nasce, cresce, dá frutos e tal, depois ela decai, aí entra em decadência, porque tudo que se manifesta para a vida se desgasta, que ocupa lugar no espaço, é forma no espaço sob o juízo do tempo. Então é temporário, mesmo que essa temporariedade pareça uma eternidade de 1 setilhão de anos, 2 setilhões, 500 setilhões, não importa. Tempo não tem a importância que nós damos, né? É apenas uma maneira, um parâmetro para poder haver um julgamento cósmico de tudo isso, né? Então, no primeiro momento, nós nascemos no plano mental, né? Com um pedaço de mônada, e essas mônadas vão partindo. Cada pedacinho que nasce com aspecto angelical, porque é criado à imagem e semelhança daquele grandalhão que criou. Então ele cria um anjo menor que ele, claro, né? E com uma bola de luz, de acordo com o momento cósmico, no lugar do chakra naquele momento. Então, por exemplo, cada estrela do céu é um anjinho, né? Que tá lá, batendo asinha, ouvindo a gente. Eles não precisam de rádio para ouvir a gente. E brilhando aquele globo, né, de fogo, né, sei lá, parecendo um sol no peito dele. Daí ganhar sentido o Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Tá percebendo, Renê? Ó, a gente podia misturar com outras religiões também, mas vamos ficar só na católica. Pois bem, então vamos vestindo roupas mais densas. Do plano físico-mental abstrato, né, a gente veste uma roupa mais densa chamada físico-mental concreto. Depois a gente veste outra roupa chamada físico-astral. Neste plano físico-astral já existe um protótipo de corpo físico, que é esse que eu estou usando, estou mexendo com a boca aqui, soltando palavras, manipulando o plano mental com o meu cérebro, né? E recebendo uma inspiração, ajuda do outro lado também, porque nós não funcionamos sem ajuda. Daí dizer que o homem sem Deus não é nada. Tem sentido também, ó, né? Para poder falar com vocês isso aqui. Então, já há um protótipo de corpo físico no plano físico, que irá nascer do sexo entre homem e mulher. Depois vem o plano físico vital, uma outra roupa mais densa, que é uma lâmpada, né? Uma espécie de perispírito que o espírita conhece. A gente chama de corpo vital, que é a mais antiga fórmula, né? Dá nome a esse boi, dá nome a esse plano, né? Chamado físico vital, ou aura, né? Nesse plano, o corpo físico já está modelado, mas ele não existe ainda. E a família onde a criança vai nascer já está até escolhida, né? Mas a criança não nasceu ainda, né? Não houve ainda uma conjunção carnal de um homem com uma mulher. E aí vem o plano físico, né? Ou para nascer o corpo físico, resultado da união entre homem e mulher. Ora, quando o espermatozoide entra no óvulo, formando o ovo ou zigoto da ciência, o cordão de prata já aparece, a alma animal, cordão de prata que já estava ensaiando de aparecer quando a gente nasceu no astral para vir descendo, né?
Nós nascemos no físico mental abstrato, depois no físico mental concreto, depois no astral, né? Já aparece aquele corpinho astral ali, o cordãozinho de prata já começa, né? Mas nós não temos corpo físico ainda. Depois no vital ele aparece também, aí os chakras já começam a se delinear, né? E quando um espermatozoide penetra num óvulo, formando o ovo ou zigoto, que a biologia ensina pra gente, né? E tá certo isso. Aí o cordão de prata já aparece, e a alma animal, não é a alma espiritual ainda, que garante a vida físico-física, ela é ânima, anima a gente, arma o corpo, sem ela não tem vida. Nós não conseguiríamos viver sem a alma animal. E tem gente que acha que dá para dominar totalmente o corpo de emoções nossas. Ora, isso é ignorância do esoterismo. Como é que você pode eliminar, você pode dominar totalmente o plano físico, astral, se você não tem, você precisa dele, você não há como, você pode um dia, com o passar do tempo, você vai amadurecendo tanto, né, que você consegue controlar melhor as suas emoções. Por enquanto, o reflexo na vida nossa, no dia a dia, está lá no Código Penal. Levado por violenta emoção, é um atenuante no crime, o indivíduo matou o outro porque meteu o pau no Corinthians. E não pode criticar o Corinthians, ele é muito criança ainda. Ele se sente muito ofendido, né? E isso aí, um advogado esperto, que sabe argumentar bem no tribunal do júri, ele chega lá: meritíssimo senhor juiz, digníssimo membro do Ministério Público, senhores jurados, esse homem que sempre amou o Corinthians, ferido nessa sua paixão, ele não resistiu e pegou um taco de beisebol e bateu na cabeça do palmeirense, não sei lá o que, matou o palmeirense por causa do Corinthians, né? Ou vice-versa, o palmeirense matou o corintiano, tanto faz, né? Então, porque o ser humano é criança ainda, ele não tem um controle sobre essas coisas, não dá para controlar. É bonito falar, né? Controla as emoções, vigilância dos sentidos, né? Que é isso? São um pequeno para isso aí, mas tem que começar, né? Então, no plano físico, quando há a conjunção carnal, formando o ovo ou o zigoto do espermatozoide com o óvulo, o cordão de prata já está ali. Então a alma que está ali, o espírito também já quase que está, né? Quando o bebê já está com o coração formado, batendo, aparece então um cordão dourado. Opa, esse é o espírito, ou a alma espiritual, né? Que acaba sendo uma porção do plano mental, porque nós não temos ainda uma alma espiritual búdica ou crística, né? Isso vamos ter daqui uns 7 e tanto de anos, quando terminarmos o plano mental e entrarmos no plano intuicional, que nesse momento cósmico é causa das causas, ou o pai. O pai é a causa das causas. No segundo trono ele vira mãe, né? O aspecto gerador, Jeová, vamos dizer assim. E daí nasce a polaridade, com o círculo dividido diametralmente, né? Onde você tem Purusha, que é espírito, e Prakti, que é matéria. Esse Prakti aí é matéria real. O espírito está dentro dela, né? Aí é que acontece o Big Bang e tal, explode tudo, gera o universo, aquela coisa toda que a ciência já conhece, mais ou menos, male, como dizia minha avó, né? Quem já teve experiência fora do corpo já não tem mais dúvidas sobre essa história que a gente está contando aqui, do nosso espírito, que você pode ficar fora do corpo, e no entanto, é como se você estivesse dentro do corpo. Por quê? Porque ele está plugado ao corpo, pelos cordões que eu já citei. Um cordão de prata unindo umbigo a umbigo, e um cordão de ouro unindo coração a coração, né? É bonito isso, não? Nós somos irmãos, gostando ou não. Você fala, aquele ali tem um mau hálito, aquele não é meu irmão, não. É assim. É. E do aspecto animal, sabe por que um cachorro vai com sua cara, o outro não vai? Ele também é irmão. Tem um cordãozinho de prata ligando o umbiguinho do cachorro ao seu, porque nós temos uma alma animal também, né? Então o cachorrinho é irmão seu também. O gato, né? O porquinho da Índia, o urubu que come carniça. Não adianta você dizer que não é, porque é. São Francisco de Assis matou essa charada. As religiões não conseguem, nem têm condições de conhecer isso por enquanto. E nós mesmo,
Sofremos, cortamos um 12 para tentar entender isso. É complicado. Eu demorei um monte de vidas para engolir essas coisas, né? E tô engolindo. E fico torcendo para que você entenda, porque mesmo que seja tudo mentira, porque tudo que tira da mente é mentira, inclusive a própria criação que sai da mente cósmica é uma mentira, porque a verdade é só o absoluto, e o absoluto não se manifesta. O que é relativo não pode ser absoluto, não sendo absoluto não é verdadeiro no sentido que a gente acha que é, ou verdade que ninguém pode mexer, verdade absoluta, concorda? É um jogo para evoluir a mente da gente. Compreendeu, Renê?